certeza você já ouviu falar em princípio Solid e com certeza você já ouviu falar em arquitetura MVC. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso sem complicações e faremos um projeto aqui mão na massa, trazendo esses princípios, implementando tudo isso com TypeScript, Node.js, Express, Prisma, tem muito conteúdo hoje, galera. Fica comigo porque tá imperdível. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, considere descer aí e se inscrever, vai ser um prazer ter você sempre aqui acompanhando os meus vídeos, tá certo? Se você gostar desse vídeo aqui que eu tô te mostrando, deixa aquele like também porque isso ajuda demais. E não se esquece de compartilhar esse vídeo aí com seu amigo, que com certeza vai agregar alguma coisa aí pra ele, tá certo? Mas só faz isso se agregar pra você. Se você gostar do vídeo, manda aí pro seu amigo, com certeza ele vai te agradecer. Pessoal, é o seguinte, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que todo profissional de computação, todo profissional, programador, engenheiro de software, arquiteto de software tem que saber, tudo bem? Nós vamos falar sobre alguns princípios básicos de programação e alguns princípios básicos de arquitetura de software. E eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês de maneira bem prática, tá certo? Então, para começar, preparei uma lista aqui de coisas que nós precisamos fazer, né? Vamos entender quais são os princípios SOLID, tá, pessoal? Vamos lá. SOLID, pessoal, é um acrônimo de 5 princípios, 5 postulados que todo mundo que está desenvolvendo uma aplicação deveria seguir, tá certo? Pelo menos quem aplica esse princípio aí, né? Quais são esses princípios, né? Já entendemos quais são os princípios. Aliás, perdão, eu não falei, né? O primeiro princípio é o princípio de responsabilidade única, o single responsibility. O segundo princípio é o princípio do aberto e fechado. O terceiro é a substituição de Liskov. O quarto é o de interface segregation, segregação de interface. E o 5 de dependence inversion, inversão de dependência. Vou explicar cada um desses aqui para vocês. Nós vamos marcar aqui que vocês já sabem quais são, né? Vamos lá, pessoal. O princípio de responsabilidade única, ele diz o seguinte: toda classe deveria ter somente um motivo para existir / ser modificada, tá? O que acontece, pessoal? Quando uma classe ela está tendo responsabilidades demais, significa que você está ferindo o princípio de responsabilidade única. Por exemplo, imagina que você tem um serviço ali na sua aplicação e esse serviço ele está cuidando de fazer. Veja bem, ele está cuidando disso, ele faz isso, tá? Ele está fazendo o upload do avatar do seu usuário, ele está criando esse usuário e ele está persistindo no banco de dados além de fazer ali o log, né? Claro que aqui eu coloquei muitas coisas em uma classe só, mas veja, você poderia simplesmente ter um user service ali e esse user service está fazendo tudo isso, comunicando com S3, colocando o dado lá, pegando a URL, colocando no usuário, persistindo essas coisas no banco de dados, fazendo tudo isso ali dentro de um único método que se chama createUser, por exemplo, né? Então, quando você tem coisas desse tipo, repara, se de repente você precisa mudar essa coisa do S3 para o GCP, utilizar lá o Google Storage, né? Você já teria que modificar essa classe. Se, de repente, os formatos do arquivo ali de avatar mudar, primeiro você só aceita só JPG e de repente você passa a aceitar também PNG. Você também tem que modificar essa classe. Se o seu mecanismo de log mudar, se você estiver usando ali um logstash, agora você vai usar alguma outra coisa para log, isso também tem que mudar. E assim vai, pessoal. Repara o seguinte, existem vários motivos para essa classe mudar, apesar de você só estar querendo criar o usuário, né? Mas isso significa que você está ferindo o princípio de responsabilidade única. E esse aqui é um dos princípios mais difíceis de entender e também dos mais fáceis de ferir, tá, pessoal? Então fica ligado nesse princípio aí. Vou mostrar para vocês depois. Aqui nós temos o princípio do aberto e fechado. O princípio do aberto e fechado, pessoal, ele fala o seguinte: toda classe deveria estar fechada para modificação e aberta para extensão, tá? É isso que ele diz. O que isso quer dizer, pessoal? Diz o seguinte: se você, em algum momento, precisar modificar a sua aplicação e quando, ao modificar uma aplicação, e esse modificar entenda adicionar um mecanismo ou remover um mecanismo. Por exemplo,
De repente você está aceitando extensão PNG e agora você não quer aceitar mais PNG, só quer aceitar JPEG, tá? Se você precisa abrir, se isso é uma coisa do seu problema, e se você precisa abrir alguma classe e modificar dados lá dentro, provavelmente você está ferindo esse princípio do aberto e fechado, tudo bem? Por quê? Porque a ideia principal aqui seria simplesmente estender alguma classe para adicionar funcionalidade ali de aceitar também PNG, tá certo? Essa é a ideia do princípio de aberto e fechado. É um princípio também fácil de ferir ele aí, tá, pessoal? Nós temos aqui a substituição de Liskov, que diz que toda classe deveria ser possível de ser substituída por uma de suas filhas, né? O que isso significa? Significa que todo método que aceita como parâmetro ali uma determinada classe, você deveria conseguir passar qualquer filha dessa classe que ele está aceitando como parâmetro e tudo funcionar normalmente, tá, pessoal? Essa é a ideia do princípio de Liskov. Ele traz uma ideia aqui do polimorfismo, né? Onde a assinatura da classe ela tá com uma classe mãe, mas se você passar uma classe filha para esse método, ele sempre vai funcionar da mesma maneira. É um dos princípios bem importantes aqui. Nós temos ainda o princípio de interface segregation, que significa o seguinte, pessoal. Ele traz o seguinte, deixa eu colocar aqui, a implementação concreta de uma interface deveria implementar todos os métodos, né? Como assim? Veja bem, muitas vezes a gente está fazendo uma interface ali e essa interface nós estamos declarando alguns métodos que de repente, ao herdarmos essa interface mais para frente, nós vemos que tem uma partezinha dela ali que nós não queremos implementar, seja pelo motivo que seja, tá certo? Quando isso acontece, significa que você está quebrando o princípio de interface segregation e a ideia seria principalmente quebrar essa interface que está cheia de métodos ali, que de repente tem uma filha que não precisaria implementar todos esses métodos em várias interfaces. Por isso que é a segregação de interface. Às vezes, você precisa quebrar a sua interface em mais interfaces para que faça sentido para a sua aplicação. Tudo bem? E por último aqui nós temos o princípio de inversão de dependência, que diz o seguinte: uma classe deveria depender de uma abstração e não de uma implementação concreta, né? Isso aqui diz mais do que somente essas palavras, pessoal. Basicamente é o seguinte: todo método que você tem, que lá dentro dele você está dando new alguma coisa, talvez significa que você está quebrando esse princípio de inversão de dependência. Talvez esse cara já deveria receber essa dependência de forma parametrizada ou pelo construtor ou coisas desse tipo, tá? Isso aqui é um dos princípios bem importantes da gente prestar atenção, mas um dos mais fáceis de se ajustar. Tá certo, pessoal? Mas fica tranquilo que nós vamos entrar depois em detalhes disso aqui ali no nosso projeto prático, tá? Dito isso, pessoal, olha só. Já entendemos agora o que é cada um dos princípios sólidos. Agora vamos para o MVC, tá? E o MVC, eu preparei aqui um diagrama bem legal para vocês, que é o seguinte. O MVC, pessoal, significa Model View Controller. Basicamente, ele é um estilo de arquitetura de sistemas onde você vai tentar construir a sua aplicação quebrando as responsabilidades dela em camadas. Quais camadas são essas? É a camada de modelo, a camada de controller e a camada de view, camada de visualização. Aqui eu coloquei um conceito quando você está trabalhando numa arquitetura cliente-servidor, onde você tem um back-end e um front-end rodando de formas bem distintas, né? Só que isso também pode ser colocado para uma aplicação. Primeiro vamos entender isso aqui, depois vamos pensar numa aplicação aqui desktop e tudo mais, tá? Vamos lá.
O que que isso significa, pessoal? Significa que você vai ter uma parte da sua aplicação que é responsável pela visualização de dados e por receber os dados ali do usuário. Então, ela vai fazer entrada e saída de dados, basicamente, tudo bem? Essa parte nós chamamos de view. E geralmente é o front-end aí das aplicações cliente-servidor de hoje em dia, essas aplicações web e tudo mais que nós temos, né? Geralmente é essa parte aí do front-end. Ok, uma vez que você pega esses dados do usuário, que você exibe esses dados do usuário, você vai pegar esses dados e fazer uma requisição ali para o controller. Na arquitetura cliente-servidor, geralmente essas requisições é uma aquisição HTTP, utilizando o JSON ali no body, né, passando dados, transferência de dados e tudo mais. Mas, se for uma aplicação comum, isso aqui seria simplesmente uma chamada de método ou alguma coisa do tipo, né? Então, por isso tem um request aqui. Quem recebe esse request, quem recebe essa requisição ali da camada de visualização, é a camada de controller, a camada de controle, tá? O que que ela faz? Ela basicamente vai pegar essa requisição, entender o que ela está pedindo e enviar isso para frente, para o cara correto, para lidar corretamente com essa requisição. E o cara que vai receber esse dado é a camada de serviço, pessoal. Por isso que a gente chama de service aqui. E o service nada mais é do que onde vai estar descritos ali várias regras, principalmente do controle de fluxo do seu negócio. Primeiro você tem que criar o usuário, depois você tem que persistir ele no banco de dados, depois você tem que mandar um evento ali para o Kafka, enfim, fazer várias coisas desse tipo. Tudo quem orquestra esse fluxo é a camada de serviço. E a camada de serviço, ela faz uso das entidades e ela faz uso do repositório. O repositório é o cara que vai cuidar aqui da camada de persistência, tá? Então, a camada de persistência, o serviço e as entidades, tudo fica dentro do modelo, tá? Então, essa camada de repositório, ela é responsável por salvar e também obter dados do banco de dados. Então, ele que vai fazer essa conexão, essa chamada com o banco de dados. Já a entidade é o cara que vai lidar ali com as principais regras de negócio do seu problema. E é isso, é esse conceito aqui que eu quero trazer para vocês, é essa arquitetura aqui que nós vamos implementar, mas utilizando os princípios de Solid para deixar isso aqui bem bonito, tudo bem? Uma coisa que é importante eu dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: sempre que você vai fazer transição entre camadas, você não vai enviar, por exemplo, aqui do serviço para o controller, eu não posso enviar a minha entidade. Eu posso enviar para lá um DTO, que é um padrão de projeto. Eu vou deixar um link na descrição aí, caso você não saiba o que é um DTO. Bem como quando eu estou no controller, no controle aqui, e vou fazer uma chamada para o serviço, eu também não vou passar nada aqui da camada de modelo para ele. Eu também vou passar um DTO, que é um Data Transfer Object, somente dados para ele e ele tem que se virar, tá? Nós vamos implementar todo esse conceito aqui agora no projeto de hoje ainda. Então, agora que nós entendemos o que é o MVC, entendemos como que ele funciona também, as transições entre camadas e tudo mais, vamos para o projeto prático, pessoal. E a primeira coisa aqui seria fazer essa inicialização e instalação aqui do TypeScript, né? Vamos lá, eu vou fazer nesse cara aqui mesmo, vamos dar um npm init-y aqui. Isso vai iniciar um projeto Node.js para mim. Vamos dar um npm install aqui TypeScript, test-node e o types do node aqui, --save dev ou -d assim também daria, tá, pessoal? Só para salvar essas coisas como dependência, ok? Como desenvolvimento, dependência de desenvolvimento. Perfeito. Uma vez que está salvo, vamos inicializar aqui o TypeScript dando um npx tsc --init, tudo iniciado bonitão. Com isso, então, nós inicializamos o nosso projeto, fizemos as instalações iniciais agora. Agora vamos fazer a configuração aqui do tsconfig do package, pessoal. Para fazer isso, eu vou vir aqui no tsconfig e vou habilitar isso aqui e vou colocar aqui um /src. Isso aqui, pessoal, é para me possibilitar justamente ter uma pasta chamada src aqui dentro. Dentro dela, vou colocar um main.ts aqui, que vai ser a principal classe da minha aplicação aqui, né? Ok. Então, isso aqui está pronto, essa é a configuração. Mais uma configuração que eu quero fazer é justamente colocar aqui no scripts. Nós vamos colocar aqui justamente um dev, onde eu vou colocar aqui é isso aqui que eu quero, um ts node
Deixa eu ver o que eu errei. Errei aqui. Nós vamos colocar aqui um... Tá, agora sim. Nós vamos colocar aqui um TS Node src /server.ts para rodar a nossa aplicação, tá? Deixa eu desabilitar aqui o GitHub Copilot, pessoal, para que ele não fique nos pentelhando aqui, dando essas coisas, tá? Isso aqui basicamente é para a gente conseguir, por exemplo, fazer um console log aqui. Olá, doutor Waka. Tá? Na hora que eu der aqui um npm run dev, aparecer ali pra gente, deveria aparecer pelo menos o main.ts. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu colocou server.ts. Na verdade é main.ts. Agora sim, nós vamos aparecer lá, olá, doutor Waka. Perfeito? Então nossa aplicação, nossas configurações iniciais aqui já estão feitas, tá, pessoal? Vamos começar agora então criando a nossa entidade. O que nós vamos fazer? Aqui dentro, nós vamos colocar aqui uma pastinha chamada entes. Dentro de entes, eu vou colocar aqui um product.ts, tá bem? E esse cara aqui, eu vou exportar aqui uma classe chamada product. E essa classe aqui, ela vai ter alguns atributos que eu vou colocar aqui também. Vou exportar um type chamado product props, onde eu vou colocar aqui que ele vai ter um ID. Ele vai ter também, pessoal, um nome. Vou colocar aqui também um preço. E vamos colocar aqui também uma quantidade, tá? Só para ficar bem bonito aqui. Perfeito. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou construir um construtor privado aqui, onde eu vou colocar um read only props aqui, que vai ser do tipo product props. Perfeito. Esse cara vai ficar dessa forma. Desse jeito, nós estamos declarando que essa classe possui um atributo aqui, né, chamado props, e esse props é do tipo product props aqui. Repara que eu estou colocando ele como privado, ou seja, de fora aqui eu nunca conseguiria fazer o seguinte: const product igual a new product. Eu nunca conseguiria fazer isso aqui. Por quê? Porque o meu product é privado, tudo bem? E por que eu faço isso, pessoal? Porque eu vou colocar um métodozinho builder aqui agora, dessa forma, public static, vamos chamar ele aqui de create, e esse create aqui, geralmente chamo de build, mas pode ser create dessa vez, eu vou receber somente os dados que eu preciso para criar um novo produto. Quais dados são esses? Primeiramente, eu quero um nome, que vai ser do tipo string, e eu quero um preço, que vai ser também do tipo string, tá certo? E aqui, pessoal, nós vamos retornar um novo product. Aqui eu consigo ter acesso a esse cara, porque deixa eu fazer diferente aqui, agora sim. Porque eu estou dentro da classe product, tudo bem? E aqui eu vou passar um ID. Esse ID, eu vou utilizar aqui o crypto. E esse crypto, nós vamos gerar um UUID aqui e utilizar um toString aqui, tá, pessoal? Além disso, nós vamos passar também um nome. Vamos passar aqui o price. E a quantidade sempre vai ser zerada, né? Porque senão não faria sentido pra gente. Ok, esse price aqui está como string, por isso que está reclamando ali, a gente vai colocar um number aqui, tá, pessoal? Além disso, vamos gerar aqui justamente os nossos getters e setters agora. Nós fizemos aqui o getter do ID, vamos fazer aqui também o getter do nome, tudo bem? Vamos passar o nome aqui. Vamos fazer aqui também, pessoal, o getter agora do preço. Perfeito. Por último, mas não menos importante, o getter aqui da quantidade. Ok. Feito isso, pessoal, repara o seguinte, eu vou colocar os getters, mas não vou colocar setters. Por quê? Setters, pessoal, são para classes anêmicas, classes que não fazem muito sentido semântico para o nosso problema. E aqui nós estamos tratando de produtos, né? Não faz sentido eu setar a quantidade de um produto ou coisas desse tipo. O que faz sentido é eu, por exemplo, dar entrada de estoque. Então, eu vou colocar aqui um public increase stock, tudo bem? Aqui eu vou colocar amount, e esse amount vai ser um number. E isso aqui, pessoal, vai fazer o seguinte, this.props.quantity mais igual a amount. Então, isso aqui vai aumentar o meu estoque. Eu vou dar entrada de estoque, por exemplo. Eu poderia chamar isso aqui também, por exemplo, eu poderia chamar isso aqui de buy ou de coisas desse tipo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui como increase stock mesmo. E eu vou colocar aqui também um public chamado sell.
Eu vou colocar aqui também um amount, eu vou chamar de number. E esse amount aqui, por exemplo, eu vou fazer até o seguinte, pessoal. Se this.props.quantity é menor do que o meu amount, eu vou soltar aqui, ó, throw new exception, except error, agora sim. E nesse error aqui eu vou passar o seguinte: a quantidade a ser vendida, o saldo do produto não é suficiente para a venda. Ok. Então, isso aqui, ele tem regra de negócio, tá vendo, pessoal? Ele não é só um set quantity, é quando eu estou vendendo o produto, por exemplo, né? Caso isso aqui não aconteça, o que nós vamos fazer? Nós vamos, de fato, fazer o this.props.quantity menos igual ao meu amount, tudo bem? Então, isso aqui, repara, tem regra de negócio, ele tem sentido, ele não é uma classe anêmica simplesmente com setter e getter. A minha regra de venda de produto, que diz aqui que a quantidade não pode ser menor do que a quantidade que eu estou tentando vender, né? Justamente está descrita aqui na minha entidade. E é isso que essa classe deveria estar fazendo, cuidando das minhas regras de negócio, né? Isso aqui poderia ser estendido para conceitos de DDD, tudo mais, mas vamos ficar por aqui. Então, a nossa entidade aqui, ela tá pronta, tá, pessoal? Vou deixar sempre esse guia abertinho aqui. Criamos a nossa entidade. Agora, pessoal, vamos criar um repositório e vamos criar simplesmente o contrato do repositório desse cara aqui. Aqui eu vou colocar repositories. Dentro de repositories, eu vou criar aqui, por exemplo, um product. Dentro desse product aqui, eu vou criar um product.repository.ts, ok? E esse cara aqui, ele vai ser só um contrato. O que são contratos dentro do nosso conceito aqui de Solid e tudo mais? Contratos são interfaces. Eles que vão fazer a conexão entre outras partes da minha aplicação, o serviço, controller, etc., com as implementações concretas, sem que alguém que dependa de um repositório precise conhecer a implementação concreta. Você vai entender daqui a pouco, tá? Então vamos exportar aqui, pessoal, justamente um product, export interface product repository, tudo bem? E esse product repository aqui, ele vai ter algumas classes, alguns métodos aqui. Quais são os principais métodos aqui? O primeiro dele é o save. Esse save aqui, ele vai receber um product que é do tipo product, justamente que vem lá da entidade, e ele vai retornar uma promessa void aqui, tudo bem? Porque ele vai ser um método assíncrono, tá, pessoal? Por último, nós temos aqui, não menos importante, né, um list, por exemplo, que ele não vai receber nada, mas ele vai retornar uma lista aqui de produtos, tudo bem? Isso aqui é para quando a gente quiser listar os produtos que tiver ali no nosso banco de dados. Isso aqui tá ótimo, só isso aqui é o suficiente para a gente continuar o que a gente precisa fazer. Então, fizemos a criação do contrato aqui. Aqui, pessoal, repara, eu ainda não trouxe nenhum tipo de framework, nenhum tipo de ORM, não estou me preocupando com isso aqui. Eu estou implementando literalmente o meu negócio, o meu problema de mostrar produtos, de adicionar saldos e tudo mais, tudo bem? Então, vamos continuar aqui, vem comigo, olha só. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma camadinha aqui chamada services. E esse service, nós vamos ter aqui justamente o product, que são os serviços de produto, né? Aqui eu vou ter um product.service.ts. E esse cara aqui, ele também vai ser uma interface. E o que essa interface vai dizer? Product Service. O que essa interface vai ter, pessoal? Eu vou, inclusive... Não, deixa assim. Deixa assim. Ela vai descrever aqui quais métodos nós vamos ter, o que nós queremos aqui para nossa aplicação. Então, um dos métodos que nós queremos, por exemplo, é o sell, né? Onde nós vamos passar aqui, por exemplo, o ID do produto e a quantidade que nós queremos vender, tudo bem? E esse cara aqui, ele vai retornar um void. Na verdade, eu vou até fazer diferente. Vou exportar um tipo aqui chamado sell output DTO, tudo bem? E esse DTO aqui, eu quero trazer o ID do produto
e a quantidade que ele ainda tem, tá? O saldo que ele ainda tem. Eu vou até chamar de balance aqui, na verdade. Ok. Então, esse cara aqui, ele vai ter um cell output DTO aqui. Para fazer esse cell, pessoal, nós vamos precisar de mais uma coisa que eu pensei aqui agora, que é o update, tá? O update, ele vai receber um product do tipo product e ele vai retornar aqui um promise product. Perfeito. Ok. Assim tá bom? Na verdade, também nós vamos precisar de um find aqui, pessoal. Onde nós vamos receber aqui um ID, que vai ser do tipo string, e nós vamos retornar um promise do tipo product. Perfeito. Esse update aqui, ele pode retornar void. Perfeito. Agora sim. Agora tá ótimo. Vamos voltar para cá. Aqui. Então, nós vamos ter o sal, vai fazer isso aí. Nós precisamos também, né, de um cara que vai ser um buy. O cara que vai fazer a compra de produtos aqui. Quando eu estiver comprando mais produtos, né, como é que isso vai acontecer? Então, a gente vai ter um buy aí. Nós vamos ter aqui também, pessoal, eu quero ter um list para trazer toda a lista do nosso produto aqui, né? O buy, ele tem que ter um outro cara aqui, export type by output DTO. Esse cara vai ter exatamente essas tranqueiras aqui. Perfeito. E essas tranqueiras aqui vai vir na saída aqui. Legal. E esse cara aqui, pessoal, ele também vai retornar um promise. Deixa eu até colocar aqui. Export type list output DTO. Esse cara aqui vai ter um product. E esses products aqui eu quero ter um ID que vai ser string. Name que vai ser string. E o price vai ser number. Na verdade eu nem preciso. Não, a gente precisa do ID sim. E também vamos trazer o balance dele aqui também, que vai ser number, né? Perfeito, ok. E esse cara aqui, ele vai retornar um list output DTO. Perfeito, pessoal. Então, nós já temos também o contrato aqui para o serviço do nosso produto. O que eu vou fazer agora? Nós vamos começar a fazer as implementações desse serviço. E repara, mais uma vez, eu não trouxe em momento nenhum aqui nada, zero framework, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Então, vamos lá. Aqui dentro, eu vou criar uma pastinha aqui que eu vou chamar de implementation. Dentro dessa pastinha implementation, eu vou colocar product.service.implementation.ts, ok? Eu poderia estar versionando essas coisas aqui ou coisas desse tipo, mas para mim isso aqui já é o suficiente. Que nós vamos exportar uma classe chamada product service implementation. E esse cara aqui vai implementar justamente o product service, tá? Perfeito, pessoal. E o que nós queremos trazer aqui? Justamente as nossas nossos métodozinhos ali, né? Public assim que esses caras têm que ser. Perfeito. Além disso, vamos criar um construtor aqui, né? Private constructor. Esse cara aqui, ele vai receber um read-only aqui, repository, que vai ser do tipo repository. Cadê? Aqui, product repository, perfeito. Tá ótimo. E nós vamos criar aqui também um métodozinho estático chamado build. Pode ser build mesmo. E esse build aqui, pessoal, ele vai receber justamente esse repository, tá? Ele vai receber justamente esse cara aqui. Nós vamos retornar um novo Product Service Implementation, passando justamente o repository aqui para esse cara. Perfeito, tá ótimo. E agora nós podemos cuidar aqui da nossa implementação, né? O que nós vamos fazer, pessoal? Primeiramente, para vender, por exemplo, um produto, nós vamos dar aqui um const, a product, vai ser igual ao this.repository.find. Nós vamos encontrar aqui esse cara, esse produto no nosso banco de dados, tudo bem? Wait. Nós vamos verificar se a product não tiver definido, né? Nós vamos soltar aqui uma exceção, throw new error, dizendo o seguinte, o produto, e vamos colocar aqui o ID do produto, não foi encontrado. Beleza. Se não, pessoal, segue o baile e nós podemos colocar aqui uma product, ponto.
justamente venda, né? Vamos vender isso aqui no amount, perfeito. Uma vez feito isso, nós temos ainda que fazer o seguinte: await this.repository.update, atualizar esse cara. Como que nós vamos atualizar? Passando esse amount aqui. Passando o produto que nós queremos atualizar. E daí, então, nós vamos retornar. Na verdade, eu vou até fazer assim, ó. Const output, que é do tipo cell output DTO, é igual. Vou fazer dessa forma para ficar mais fácil, tá? Vamos passar aqui o ID, passando a product.id. E vamos passar aqui também para o balance, passando a product.quantity. Perfeito. Ok. É isso aí que eu quero. Esse cara aqui tá do tipo string lá, ele tá errado. Vamos mudar aqui, pessoal. Isso aqui é do tipo number. Aqui também é do tipo number. Perfeito, ok. Então isso aqui agora tá bonitão. Nós vamos retornar esse output. Repara que eu estou retornando um DTO aqui, né? Vamos fazer o buy agora, pessoal. Como funciona o buy? É de forma muito parecida com isso aqui. Só que, ao contrário do cell aqui, nós vamos fazer o buy, né? Que é o increase stock. Ou buy, né? Vamos mudar o nome desse método aqui para buy. Perfeito. Fica um pouco mais semântico pra gente, né? Vamos fazer esse buy aí. Tudo bem? Legal. Vamos chamar isso aí como buy output DTO. Vamos passar essa coisa e retornar. E agora, por último, mas não menos importante, temos a lista. Então, nós vamos ter aqui um const. A products vai ser igual ao await this.repository.find. Vamos dar um find aqui em todo mundo, né? Isso aqui tá ok. Por que ele tá reclamando? Não é o find, pessoal. Perdão. Isso aqui é o list, tá? Isso aqui é o list. Fazendo o list, agora nós temos que fazer o nosso output. Então, const output, que é do tipo list output DTO. Esse cara aqui vai ser o seguinte, eu vou passar os produtos aqui. Esse produto vai ser a products, na verdade. Deixa eu fazer ele aqui fora, para não quebrar a cabeça de vocês. Vou colocar products aqui, é igual a products.map. Vamos fazer um mapeamento aqui, onde nós vamos pegar cada um dos produtos e vamos retornar aqui, pessoal, o seguinte, uma coisa lá da entidade que nós vamos ter que mexer nela agora, tá? Aqui eu só tenho o builder quando eu quero criar um cara novo, mas quando vem alguma coisa da minha camada de persistência, eu não tenho nada aqui para me ajudar. Vamos construir um outro métodozinho builder aqui, onde nós vamos passar todos os dados, que é o string, o ID, que é um string, o nome, que é um string, a quantidade, que é um number, e também o price, que é um number, né? Só para deixar isso aqui na mesma ordem, o price é antes da quantidade, certo? Certo, ok. E esse cara aqui vai retornar um new product, passando justamente ID, passando aqui ID, name, price, quantity. Perfeito, ok, isso aí tá ótimo, isso aí já funciona pra gente, né? Legal. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, a products, map P, e aqui eu vou retornar um product da minha entidade, ponto, não create, mas sim o if, tá? E o que vai ser esse if? A products, p.id. Na verdade, se esse cara tá me retornando uma lista de produto, aqui eu tô fazendo errado, tá? Ok. Então, pera aí, pessoal. Aqui, na verdade, eu ainda não vou usar aquele método lá que a gente criou, não. Vamos usar ele mais para frente. Mas aqui, eu tenho que passar justamente aquele ID, sendo o p.id. Nós temos que passar aqui também o name, que vai ser o p.name. Perfeito. Nós vamos ter que passar aqui o price, vai ser o p.price. Perfeito. Nós vamos ter que passar aqui o balance, que vai ser o p.balance. Perdão, p.quantity. Tá? Então é bem importante a gente entender essas coisas aí. Return. Pronto. Agora sim. Na verdade ainda não. Return.
E daí esses caras aqui, vem aqui para dentro. Isso aqui a gente faz assim, perfeito. Agora sim, a gente está mapeando esse cara como uma lista de produtos com aquela cara ali, né? E aqui eu simplesmente preciso apagar isso aqui. A gente já vai criar um output aqui com os produtos corretos. Deixa eu ver o que faltou aqui, pessoal, o que eu errei. O que eu errei aqui, pessoal, agora foi aqui na parte do repositório, no output DTO aqui, isso aqui tem que ser justamente uma lista, né? Um array de produtos. Agora sim, vamos voltar para cá. Isso aqui está bonitão. E vamos simplesmente retornar esse output aqui. Ok. Pronto. Listagem feita aqui da maneira que nós queremos. Basicamente um CRUD, mas tem aqui uma regrinha de negócio para venda e para também para compra, né, de produtos. A gente vai ter algumas coisas aí. Legal. Feito isso, agora sim, nós precisamos nos preocupar aqui com o framework e tudo mais, né? Olha só. Nós fizemos aqui a criação do serviço completa, fizemos a criação do contrato do serviço, que é esse cara aqui, né? Tá todo o contrato bonitão aqui com os DTOs e tudo mais. Nós fizemos aqui também a implementação concreta do serviço, que é essa implementação aqui bonitona, né? Vai ter um projeto bacana aí para vocês no final, né, pessoal? Então agora chegou a hora de nós trazermos justamente o nosso framework. Vamos utilizar aqui o Prisma, pessoal. E se você não conhece o Prisma, chegou a hora de conhecer. Vou abrir aqui o sitezinho do Prisma, tá? O Prisma ele é um ORM, ele é um cara que vai nos ajudar a conversar com um banco de dados feito para Node.js. Um cara muito legal, muito interessante de usar. Tem muita coisa que traz nele aqui. Eu vou tentar trazer o máximo de coisas aqui que eu conseguir para vocês, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos começar instalando esse cara, né? Primeiro, nós temos justamente que instalar e configurar o Prisma com SQLite, que é um tipo de banco de dados. É um banco de dados que fica num arquivozinho ali, vocês já vão entender como é que é feito ele. Vamos lá, pessoal, vamos trazer aqui, dá um npm install aqui. Vamos instalar o Prisma aqui como dependência de desenvolvimento, tá? Legal, vamos instalar ele aqui. Quando nós fazemos a instalação do Prisma, veja bem, não aconteceu nada aqui, né? Ele não trouxe nada pra gente, a gente só instalou esse cara. Mas agora nós podemos utilizar ele aqui como comando, olha só. Nós vamos dar um init aqui no nosso Prisma. Quando nós damos o comando de init, pessoal, veja bem, ele cria essa pastinha aqui chamado Prisma. E ele cria esse arquivo aqui chamado esquema.prisma. E é aqui que nós vamos configurar o que nós queremos ter lá dentro do nosso banco de dados. Vamos lá, primeiramente, aqui no provider nós vamos escrever SQLite. E essa variável de ambiente a gente pode deixar do mesmo jeito aqui. Nós só vamos configurar ela aqui, tá vendo? Que aqui ele traz uma URL de conexão com o banco de dados. Esse cara aqui, pessoal, nós vamos mudar para o seguinte. File, /, que é para ele sair da pasta do Prisma aqui para fora. Daí eu vou criar aqui um cara chamado db, vou até escrever aqui dev.db, que é geralmente que a gente coloca aqui no o banco de dados de desenvolvimento aqui pra gente. Feito isso, legal, nós já estamos dizendo onde está o nosso arquivo de banco de dados do SQLite com esse database URL, e nós já dissemos aqui para o Prisma que nós vamos utilizar o SQLite, tá? E agora nós vamos modelar a nossa tabela. E para modelar a nossa tabela, pessoal, nós vamos escrever o seguinte. Vamos escrever aqui model, vamos escrever aqui product, que é o nome do nosso modelo, né? E esse cara, nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, nós vamos dizer o que vai ter dentro desse modelo, pessoal. Então, o que nós queremos ter dentro desse modelo? Primeiramente, um cara chamado ID lá dentro. Esse ID, ele vai ser do tipo string, mas essa string aqui do modelo do Prisma é com letra maiúscula. Uma coisa bem importante, pessoal, para você ter esse syntax highlight aí, você tem que instalar a extensãozinha aqui do Prisma, tá? Você precisa disso aqui para você ter esse syntax highlight ali, para entender todos os comandinhos do Prisma aqui, igual está colorido aqui na minha IDE, tá? Então, isso aqui vai ser do tipo ID, nós vamos marcar ele aqui justamente como um tipo ID, e isso aqui pra gente já tá ótimo. Além disso, nós vamos ter um nome aqui que vai ser do tipo string também. Nós também queremos, pessoal, justamente o preço, que vai ser do tipo, acho que é float, assim, salvo engano. Nós vamos ter aqui também a quantidade, né, quanto que nós temos de estoque desse cara, que vai ser aqui do tipo inteiro, tá certo? Vou dar um Alt Shift F aqui para identar bonitão desse jeito. E tem uma coisa, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco. Eu mostro daqui a pouco porque eu já vou fazer aqui, pessoal. A gente vai colocar um @map aqui. E nesse map, nós vamos escrever assim, products.
E eu vou explicar isso para que isso aqui daqui a pouco, tá? Legal. Feito isso, nós já fizemos todo o nosso modelo do banco de dados. Nós vamos agora dar um npx prisma db push. Dessa forma, nós vamos criar o nosso banco de dados com aquela tabela e tudo mais. Repara aqui, pessoal, que ele criou um dev.db aqui. E esse cara aqui, ele tem lá todo o nosso banco de dados, tá? Como que eu sei disso? Se eu der um npx aqui, Prisma Studio, repara que bonitão. Ele vai abrir aqui o estúdio do Prisma, onde nós temos a nossa tabelinha produto aqui. Se nós clicarmos nela, ela tem um campo aqui chamado ID, um campo chamado nome, um campo chamado preço e um campo chamado quantidade aqui. Então isso aqui é maravilhoso. Eu posso adicionar recordes aqui, deletar e coisas desse tipo, tá? Isso aqui é bem interessante pra gente brincar, visualizar se as coisas estão funcionando da maneira que nós gostaríamos e coisas desse tipo. Bem legal o Prisma Studio aqui, tá, pessoal? Vou dar um Ctrl C aqui, vamos fechar. Legal. Só que agora precisa fazer a instalação de um cara, tá? Nós vamos fazer um install aqui, pessoal. npm install, nós vamos instalar aqui o @prisma/client, tá? Esse cara aqui é um cara super importante pra gente. É ele que vai nos permitir utilizar os comandos do Prisma aqui. Legal. Beleza, fiz tudo isso. Instalação do Prisma e configuração do SQLite tá feita. Bancozinho SQLite tá aqui. Instalação do Prisma também tá ali, né? Legal. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora chegou o momento, eu acabei deletando aqui o to-do, né? De começarmos a criar aqui os nossos controllers, tá? Então, aqui dentro da nossa pastinha, eu vou criar um cara aqui chamado controllers. Na verdade, eu vou até fazer diferente. Eu vou criar aqui um cara chamado API. Dentro desse API, eu vou criar aqui um express. Dentro desse express, eu vou criar aqui os controllers, tá? E esses controllers aqui, pessoal, ele vai ser orientado a justamente product.controller.ts, tá? Repara que esse cara aqui vai ser o primeiro cara que nós não vamos criar uma interface. Ele é o cara que já vai ser de... Ah, perdão, pessoal. Não. A gente tem que implementar ali o repositório ainda, né? Eu estou criando coisas à frente do tempo aqui. Nós não implementamos o repositório, né? Vamos implementar o repositório aqui com o Prisma, pessoal. Acabei seguindo aqui para frente. Vamos lá. Então, aqui dentro do Product, nós vamos criar aqui uma pastinha chamada Prisma, que é a implementação com Prisma, né? E aqui dentro eu vou criar um product.repository.prisma.ts. Nós vamos exportar aqui uma classe chamada Product Repository Prisma, que vai implementar justamente o Product Repository. Tudo bem? Legal. Feito isso, nós com certeza vamos ter que ter todos esses caras aqui, o save, o list, etc, né? Vou colocar aqui public async para ficar bonitão. Public async. Legal. Então, isso aí são os caras que nós vamos precisar implementar agora, né? O Prisma, pessoal, para facilitar aqui a nossa vida, a gente ter só um cara de controle de conexão com o banco de dados, eu vou criar um carinha chamado útil aqui. Aqui eu vou chamar de prisma.util.ts e eu vou exportar aqui uma constante chamada prisma, que vai ser igual a um new prisma client. Tudo bem? Beleza. E esse cara aqui é o cara que vai me permitir utilizar aqui todos os comandos que nós vamos precisar para fazer qualquer coisa aqui dentro do Prisma, tá? Então, a gente precisa disso aqui pra gente. E isso aqui é o único utilitário que a gente vai precisar aqui do Prisma, tá, pessoal? Dessa forma, a gente cria só um cliente, vai ter só uma conexão com o banco e tudo mais. A gente não fica abrindo um monte de conexão aqui, tá bom? Legal. É como se fosse um singleton aqui, tá, pessoal? Feito isso, vamos lá agora nisso aqui. Esse cara, ele vai ter um construtor onde ele vai ter justamente um repository, um Prisma aqui. Onde nós vamos receber um Prisma Client. Perfeito. Por que ele não fez a importação? Eu escrevi errado aqui, pessoal. Faltou um construtor. Agora sim, bonitão. E aqui nós vamos ter um método build, onde nós vamos receber justamente esse Prisma como Prisma Client. Na verdade, nem precisa ser assim. Esse cara aqui, ele já vai fazer... Não, vamos receber esse cliente aqui mesmo. Prisma vai ser um Prisma Client. E nós vamos simplesmente passar ele
return new product repository implementation, passando justamente esse Prisma aqui. Tudo bem? Legal. Acabei fazendo service implementation aqui, né? Meu Deus. Não. Vou fazer isso aqui. Agora sim. Pronto, feito. Então nós temos o builder aí e chegou a hora de nós, de fato, fazermos o save e tudo mais aqui do nosso sistema, né? Vamos lá. O que nós temos que fazer aqui, pessoal? Basicamente vai ser o seguinte. Await this.prisma. Eu vou renomear esse cara como repository. Tá? Vou renomear esse cara como repository. Perfeito. This.repository. Vai de Prisma mesmo. Prisma.product. E aqui nós vamos dar um create. Tudo bem? E esse create aqui, pessoal, nós vamos receber aqui justamente os dados. Quais dados são esses? Primeiramente o ID. O que vai ser o ID, pessoal? Vai ser o do product.id. Perfeito. Nós vamos ter aqui também o nome, que vai ser o product.name. Nós vamos ter aqui ainda o preço, que vai ser o product.price. E nós vamos ter aqui ainda a quantidade, que vai ser o product.quantity. Tudo bem? Eu ainda posso, pessoal, separar isso aqui da seguinte maneira, tá? É um jeito que eu gosto de fazer. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um const data é igual. E nesse igual aqui eu vou colocar esses caras. E aqui eu vou passar só o dado. Eu acho que assim fica um pouco mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Esse é o dado que eu vou salvar lá dentro do meu banco de dados. É basicamente isso. Feito isso, acabou. Tudo bem? Legal. Listagem, pessoal. Listagem vai ser um pouquinho mais complexo. Vamos fazer primeiramente o update aqui. Tá certo? Olha só. Como que nós vamos fazer o update, pessoal? O update vai ser o seguinte. Await. Deixa eu pensar. Nós vamos fazer, na verdade, os dados da mesma maneira. Depois de ter feito os dados, nós vamos fazer o seguinte. Await this ponto, pessoal, nós vamos utilizar aqui o Prisma. Vamos dar um update, product.update. Aquele map lá que nós colocamos, lembra? Cadê? Esse mapeamento aqui é justamente para que a gente consiga utilizar isso aqui como um ponto product. Tá vendo? Ó, products. Aqui nós podemos utilizar esse cara como products, tá certo? Então, this product.update. Cadê? Prisma product.update. Perfeito. E esse update aqui nós vamos passar a seguinte coisa. Primeiramente um where. Qual cara que nós queremos mudar, né? Justamente onde o ID foi igual a product.id. Legal. E aqui nós temos mais um cara que é o dado, tá? Tudo bem? Então, feito isso aqui, a gente já vai conseguir modificar os nossos dados lá. E agora, pessoal, vamos implementar aqui um find, tá? Como que o find vai ser? Const a product vai ser igual a justamente o cadê? Product, agora sim, find unique, justamente aqui passando o nosso where, e aqui vai ser o ID, tá certo? Então é isso aqui que a gente quer fazer. Se a product, se esse cara não foi encontrado, nós vamos retornar nulo. Tudo bem? Inclusive eu teria que mudar isso aqui, né? Aqui eu teria que dar uma exceção. Seria isso, né? Mas eu vou trocar isso aqui para ou nulo, tudo bem? E lá no find do nosso contrato, eu vou trocar isso aqui para ou nulo. Ok? Então, assim a gente não quebra nada aqui do nosso banco. Então, se eu não encontrei um cara com esse ID, eu vou retornar nulo. Beleza. Caso contrário, nós vamos aqui um const product. Vai ser igual a... Agora sim nós vamos utilizar o métodozinho with lá, tá bom? E aqui nós vamos passar todos os dados que nós precisamos, com a ID sendo a product.id. Nós vamos ter o name... O que eu estou fazendo?
Primeiro o ID. Agora nós vamos colocar a product. Cara, eu vou fazer diferente isso aqui, senão eu vou ficar errado. Const, vamos ter ID, name, price e vamos ter aqui quantity. Isso aqui vai vindo a product. Assim vai ser mais fácil, né? Não, não vai. Isso aqui pode ser nulo. Vamos lá, ele está reclamando aqui, pessoal, mas foi porque eu não dei o await aqui, ó. Pronto, dando o await, esse cara aqui eu estou duplicando ele, né? Então, se eu achei, eu não preciso disso. Aqui vai ser ID, name, price e quantity. Ok, bonitão, feito aí. E agora é só retornar esse cara. Legal, então fizemos aqui também o find, né? Por último, mas não menos importante, nós temos o list. O list vai ser alguma coisa bem parecida com isso aqui, né? Const a products. Ele vai ser justamente um await this.prisma.product.findMany, onde nós vamos simplesmente dar um find many mesmo, então ótimo. Feito isso, nós vamos precisar fazer o seguinte: const products, aqui tem que ser uma lista de produtos, deixa eu até colocar aqui product lista, né? Vai ser igual a products.map, vamos fazer um mapeamento disso aqui, onde cada pezinho nós vamos retornar a seguinte coisa: return product. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui que vai ser mais fácil, né? Vamos lá. Aqui dentro eu vou colocar isso, só que dessa vez eu quero o ID. E dessa vez aqui é só pegando o pezinho aqui dentro. Esse é o cara que está vindo do Prisma. E nós vamos retornar aqui um product com essa parada aqui. Perfeito. No final, retornar todos esses produtos. Tá certo? Maravilhoso. Feito isso, né? Nós já temos toda a listagem, tudo aqui da parte do nosso repositório. E agora sim, nós podemos ir para a parte de controller. Repare o seguinte, pessoal. Somente no repositório nós vamos trazer um ORM, uma ferramenta e tudo mais. E o mais legal é o seguinte: se nós mudarmos aqui em algum momento o Prisma para qualquer outro cara, o Drizzle, o Type ORM, coisas desse tipo, o nosso serviço jamais precisará ficar sabendo disso, porque o que ele recebe aqui é a interface, né? E é garantido que quem implementa o Product Repositório tenha exatamente essas coisas aqui. Vamos marcar aqui, criamos essa parada e agora podemos ir para o controller, né? Onde a gente já começou aqui, inclusive, a brincar com ele, né, pessoal? Deixa eu abrir ele aqui. Controller, Product Controller. Vamos brincar com ele aqui. Exportar uma classe chamada Product Controller. Beleza. Esse cara, ele, de certa forma, é dependente ele vai ser dependente de algum framework, no nosso caso que a gente vai usar o Express. Vamos instalar ele aqui, pessoal. Install. Inclusive aqui no guia eu acho que eu já tenho aqui a instalação do Express, né? Não coloquei separado, mas ok. Vamos lá, install Express. Vamos instalar ele aqui. E vamos instalar também install @types/express-d aqui como de desenvolvimento, tá certo? Legal. Instalados aí. Nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. O controlador vai ser legal se a gente conseguir sempre passar aqui para ele. Deixa eu até colocar aqui. Constructor. Nós vamos colocar aqui um read-only product repository, onde vai ser do tipo product repository, tá certo? Então esse cara aqui, ele tem que receber isso aqui de alguma forma. Vamos colocar aqui um métodozinho builder, public static build, onde ele vai receber exatamente esse repositório qualquer aqui. Ele vai colocar um return new product controller, controller, agora sim, passando o product repository, certo? Maravilhoso. E agora nós vamos definir aqui os nossos métodos de controle, tá? E o que vão ser esses métodos de controle, pessoal? Primeiro, nós queremos um cara para criar, né? Public, vou chamar de create aqui, pode ser? Public async create. E esse cara, o que ele vai receber? Ele vai receber um request, vai ser do tipo request aqui do Express. Ele vai receber
um response também, que vai ser um response aqui do Express. Perfeito. E agora a gente vai trabalhar com esse cara aqui, né? O que esse create tem que fazer, pessoal? Primeiro, ele tem que pegar lá, repara, a gente está na camada de controle, né? O que é a camada de controle aqui, pessoal? A camada de controle é justamente esse cara aqui, ele recebe um HTTP, uma requisição HTTP. Então a gente vai precisar dele aqui. O que nós vamos fazer aqui então? Vamos justamente, primeiramente, pegar os dados para criar um novo produto, que vai ser o seguinte, const, esse cara aqui eu vou chamar ele de quantity, perdão, nós vamos chamar ele de name e de price. E isso aqui vai vir do request.body. Acho que só isso aqui já é o suficiente pra gente, tá certo? Aqui eu já estou pegando todos os dados que a gente vai utilizar. Aqui, pessoal, nós vamos justamente instancializar, tá? Eu não posso receber esse repositório aqui. Eu não posso receber esse repositório aqui, não faz sentido. Porque a gente está usando Express, tá? Então aqui eu vou instancializar um repositório, e esse repositório aqui vai ser justamente a implementação ali do Product Repository com o Prisma. Beleza? Essa implementação aqui, daqui até um ponto build, esse cara não tem um build? Não tá como estático. Ok, agora sim. Ponto build, agora sim, beleza. Então a gente vai criar esse cara aqui. E aqui nós temos que passar justamente o prisma, né? A gente vai importar aqui o prisma lá do utils que a gente criou. Perfeito, para ser um singleton aqui de alguma forma. Nós vamos ainda criar um serviço aqui também. Esse serviço vai ser o Product Service Implementation, onde nós vamos dar um build nele aqui, justamente passando um repositório. Perfeito. E aí, pessoal, nós vamos fazer aqui output. Nós vamos justamente chamar esse serviço await a service, ponto, onde nós vamos... eu não fiz o create. Ai, pessoal, sério que eu esqueci do create? Esqueci. Ok, a gente precisa do serviço aqui, criar ainda um cara, ele vai receber aqui justamente um name, que vai ser do tipo string, e vai receber aqui também um quantity, perdão, um price, que vai ser do tipo number. E ele vai retornar um promise, vai ser do tipo create output DTO. E o create output DTO é bem parecido com esses caras, só que aqui ele é um create output DTO. Perfeito. E lá o nosso service agora implementation, ficou faltando um métodozinho, né? A gente vai colocar ele aqui. Public async, agora sim, vamos chamar ele aqui de create. E esse create ele vai receber justamente o nome do produto e também o preço do produto. E ele vai retornar aqui um promise, vai ser do create output DTO. Perfeito, ok? Vamos implementar ele. O que nós temos que fazer, pessoal? Primeiramente é const a product é igual a product.create, passando o nome e passando o preço, ok? E nós temos aqui também que fazer o this.repository.save, passando justamente o nosso product. Perfeito, esse cara aqui a gente precisa dar um await nele, aguardar justamente ele. E aí, pessoal, nós vamos colocar const output, que é do tipo create output DTO, vai ser igual justamente passando o ID aqui desse cara como a product.id e passando aqui também o balance desse cara como a product.quantity. Perfeito. E nós simplesmente vamos retornar esse output. Agora sim, né? Feito. Feito. Aqui nós vamos chamar justamente o create, passando os dados que nós temos, que é o nome e o preço. Feito isso, nós vamos responder esse cara. Como? Vamos dar um response aqui, ponto status 201, que é o status de criado, ponto JSON, onde nós vamos passar justamente aquele... Na verdade, a gente tem que criar um output aqui de saída, tá? Const data,
ele vai ser igual justamente o ID, que vai ser o output.id. Nós vamos colocar o balance aqui também, que vai ser o output.balance. Vamos colocar as demais coisas aqui também. Vamos colocar aqui o name, vai ser aquele name ali, e o price também, que a gente já está recebendo. Esse price, inclusive, eu vou colocar aqui para cima, com uma vírgulazinha, perfeito. E aqui nós vamos passar esse dado aqui, .set. Perfeito, ok. Vou mandar isso aqui como resposta. O nosso create, ele está feito, pessoal. Por último, não menos importante, vamos criar aqui também o list, que vai receber as mesmas coisas. Ele vai funcionar de forma muito semelhante com isso aqui. Criar esses caras. Com os output vai ser igual a service.list. Se eu conseguir abrir e fechar, vai ser ótimo. Esse aqui é um await, né? Esse serviço, a gente tem que esperar ele. E aí, nós vamos justamente preparar o dado aqui. E esse dado, nós vamos colocar aqui products. Output.products, perfeito. E nós vamos justamente dar um response status. Nesse caso aqui agora 200. Passando o dado e mandando. Legal. Por último, nós temos aqui o by, né? Que vai ser bem parecido com isso aqui. Deixa eu até copiar e colar. Esse cara aqui, pessoal, vai ser um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque ele tem dados aqui. Então, nós vamos receber aqui justamente o nosso ID e o nosso amount. E isso aqui vai ser justamente request.body. Perfeito. Vamos pegar todas essas coisas aqui. E no serviço, nós vamos chamar o serviço de buy, passando o ID e o amount. Tá certo? Beleza. Pegamos todos os dados. A resposta nós queremos diferente. Queremos o ID, output.id, e queremos o balance, output.balance. Perfeito. E daí nós vamos dar um 200 aqui, tudo bonitão. E nós teremos por último aqui, não menos importante, o sal, onde nós vamos pegar o ID e o amount ali também, do nosso body. Poderia ser diferente, mas deixa assim mesmo. Ah, quer saber? Vamos fazer bonito, né, pessoal? Vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer isso aqui da maneira bonita, tá? Esse ID, ao invés de vir assim, o amount ele vem ali, mas o ID ele vai vir diferente. Ele vai vir aqui justamente no request.params. Tá? Acho que assim fica um pouco mais bonito para essas coisas. Nós temos o buy, temos o sell, tá? E temos, o que faltou, pessoal? O list já está ali. Temos o create, o list, o buy e o sell. Tá certo? Só que aqui tem que ser um sell. Tudo bem? Bonitão. Toda a nossa API está criada aí, os nossos controladores, né? E agora vamos criar a nossa API de fato. Na nossa API aqui, se vocês repararam, nós vamos criar aqui dentro um API.ts. Esse API aqui eu vou dar um export interface, vai chamar API. E essa interface aqui, eu quero que ela só tenha um métodozinho assíncrono. Na verdade, nem preciso colocar assíncrono aqui. Vou colocar start, onde eu vou colocar um port aqui, number. Só isso que ela tem que ter pra gente já tá ótimo, tá? Ela tá faltando uma coisinha aqui, pessoal. Que coisinha é essa? Tem que colocar o retorno. Promise void. Pronto. Agora sim. Legal. Então, isso aqui é a nossa interface da nossa API. E aqui o nosso Express. A gente vai criar aqui uma API.express.ts. E esse cara aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos exportar aqui um Express class API Express, que vai implementar justamente a nossa API. Beleza? E vamos lá, vamos criar ela aqui rapidinho. Primeiro, nós vamos precisar aqui, de certa forma, poderia construir tudo aqui, não faz mal, porque ele está tudo vinculado ao Express, isso está ok. A gente vai construir tudo aqui. Vamos colocar aqui um private constructor. Esse cara ele não precisa ter dado nenhum, mas eu vou ter um public
Na verdade, a gente vai ter um dado aqui sim, tá, pessoal? Nós teremos aqui dentro justamente uma aplicação. E essa aplicação vai ser do tipo Express. E nós vamos dar um import Express aqui. From Express. Certo? Eu fiz o contrário, né? Import Express from Express. Agora sim. E isso aqui tem que vir... Não tá vindo? Tá, eu acho que eu sei o que é, pessoal. Nós vamos importar esse cara aqui com certeza, mas esse Express aqui ele é um cara que vem lá de dentro, né? Agora sim. E aqui nós vamos ter um public static build. Esse cara aqui eu não quero passar nada para ele. Ele simplesmente vai dar um const app igual a express. Vamos inicializar esse cara aqui. Acho que isso está ok. Tendo isso aqui na mão, acho que eu não preciso de mais nada, pessoal. É basicamente isso mesmo. Ah, tem uma configuração. A gente tem que dar um app.use aqui para a gente usar JSON, tá? Para usar JSON, aqui nesse cara, nós vamos passar aqui um express.json. Legal. Isso aqui é método? Acho que é método. E daí nós vamos retornar um new API Express, justamente passando o app aqui, certo? Beleza, ok. Nosso construtor aqui tá ótimo. E eu vou fazer aqui um add get route. Esse add get route, pessoal, nós vamos, deixa eu até colocar aqui. Vou colocar um path aqui como string e nós vamos receber aqui um handle. E esse handle, pessoal, ele vai ser uma função assíncrona que vai receber uma requisição aqui que vai ser do tipo request do Express e response do Express também. Perfeito. E ele vai retornar um promise void aqui, tá? Perfeito. É basicamente isso que eu quero e esse cara aqui retorna void. Certo? Aqui que não pode ser assim que... Escrevi errado? Esse cara tem que ser assíncrono também, é isso? Ah, não. Só dele estar retornando um promise quer dizer que ele é assíncrono. Ok. Legal. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Basicamente o seguinte. This.app. Que ele não pegou. This. Tudo bem. Agora sim. This.app.get. Nesse get aqui nós vamos passar o path. E nós vamos passar aqui justamente o nosso handle. Ok. Nós vamos ter uma função bem parecida com isso aqui, só que para o add post route, tá? E aqui vai ser um post. Beleza? E nós vamos ter por último, não menos importante, o nosso métodozinho aqui que vai ser o start. E esse método start aqui, ele vai ter a seguinte coisa. Ele vai receber a porta e eu quero que ele basicamente faça o seguinte. Eu quero que ele faça um this.app.listen e nesse listen aqui nós vamos passar a porta, o número da porta e nós vamos executar uma funçãozinha aqui onde nós vamos dar um console.log server running on port e aqui nós vamos colocar qual porta que ele está rodando. Perfeito. E eu gostaria de listar tudo que a gente tem aqui, pessoal. Por que esses... eu estou errando. Eu estou errando? É uma promessa, né? Então isso aqui é um método assíncrono. Perfeito, ok. Ele não precisa ser assíncrono, para ser muito sincero, tá? Esse API aqui, eu não precisa ser assíncrono. Vou retornar só um void aqui e tá bom. Perfeito, ok. Agora sim, nós vamos dar esse listen aí. Uma coisa que eu gostaria de fazer é escrever aqui as nossas rotas, tá, pessoal? Acho que seria interessante. Para fazer isso, eu vou construir um método privado aqui, onde eu vou colocar print routes.
E esse print routes aqui, ele é um métodozinho helper aqui, que ele simplesmente vai fazer o seguinte. Todas as rotas que nós temos vai ser o this.app.underline_router. Não tem um ponto aqui? Eu acho que é assim, pra gente pegar. E daí nós vamos dar aqui um ponto filter. E aqui nós vamos dar um route como um N aqui. E vamos implementar um route.route. E aqui nós vamos dar um map, onde nós vamos passar a rota aqui, que também é do tipo N. E essa rota aqui, pessoal, nós vamos retornar o seguinte. Return um path, vai ser o route.path. E nós vamos ter aqui também um method, vai ser o route.route.stack na posição 0.method. Isso aqui é uma coisa bem específica do Express, tá? E aí, aqui, vou dar isso aqui, nós vamos dar um console.log aqui justamente no routes. Perfeito, eu acho que isso aqui funciona. A única coisa que eu quero fazer é justamente dar um this.print_routes aqui. Okay? Logo depois disso aqui. Legal, esse é o nosso start. Por último, não menos importante, justamente aqui no nosso main.ts, nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse cara aqui, vamos declarar uma função chamada main aqui, e essa função main, ela vai fazer uma API, que vai ser um API express.build, perfeito, e daí nós vamos dar um API.start. Na verdade é um pouco mais do que isso, tem que passar o número da porta aqui, né? Vamos passar o 8000 aqui. É um pouco mais que isso, porque nós precisamos colocar os nossos controladores dentro dessa API, né, pessoal? Aqui eu vou dar um API.getRoute. Nesse getRoute, primeiramente eu vou colocar o barra, e vou passar como um handler aqui, justamente um... Deixa eu até criar ele aqui primeiro. Const controller vai ser igual ao controller product controller.build, justamente. Aqui a gente vai dar um build assim. Aqui vai ser o controller.list. Perfeito. Esse cara aqui é no barra products, sempre. Nós vamos adicionar aqui ainda, pessoal, barra products, barra, e aqui 2 pontos, ID. Isso aqui não vai ser um get, add post, tá? Nesse ID aqui nós vamos ter justamente o by. Vamos ter aqui ainda também, vou colocar um barra by aqui, porque senão a gente não vai diferenciar as duas coisas, né? Barra cell. Isso aqui vai ser o cell. Beleza. E nós temos aqui também o API.add_post_route barra products barra create. E nesse lugar aqui nós vamos ter o controller.create. Perfeito. E agora sim nós podemos dar start na nossa aplicação. Será que funcionou? Na verdade, faltou uma coisinha aqui, né, pessoal? A gente tem que chamar a nossa função main aqui, porque senão a gente não vai conseguir rodar esse cara. Vamos primeiramente ver se funcionou aqui. Run dev. Aparentemente subiu a nossa aplicação. Isso já é bom, né? Só que falta a gente criar os endpoints aqui para testar. Para fazer isso, eu vou utilizar mais uma extensãozinha aqui chamada REST Client. Essa REST Client, ela ajuda demais a criar os arquivos de configuração aqui para que a gente teste as nossas APIs. E aqui, pessoal, eu vou criar aqui um API test. Dentro desse API test, eu vou criar um cara aqui chamado product.http. E dentro desse product.http, eu vou criar cada um dos endpoints aqui. Primeiro um get para http localhost na porta 8000 /products. Isso aqui é para trazer a listagem de produtos, né? Vamos agora fazer a criação de produtos. Localhost 8000 /products /create, né? Foi o que eu coloquei lá. Esse cara, ele vai ter um content type aqui, vai ser do tipo application JSON, legal. E aqui eu vou passar os dados que nós vamos precisar para criar um produto. Vou chamar aqui de produto 1. E nós vamos precisar aqui também justamente do price, né?
Esse price aqui ele é um número, vamos colocar aqui 10.1, por exemplo. Legal. Isso aqui é sem a vírgula. Eu vou criar mais um desse cara, para a gente ter mais de um produto, né? Produto 2, isso aqui vai ser, por exemplo, 20.2. Legal. Nós vamos ter aqui ainda, em vez do create aqui, /products, daí nós vamos ter aqui um ID, que nós vamos colocar daqui a pouco, tá? Nós vamos colocar aqui um buy, vamos comprar o produto 1, e o amount vai ser, por exemplo, 100 unidades. Nós vamos vender o produto 1, a gente tem um /sell. Isso aqui vai embora. Vamos vender o produto 1 e o amount, né, a quantidade que nós vamos vender vai ser 25. E por último, não menos importante, a gente já tem a listagem lá em cima. Basicamente isso que eu quero. O produto 2 a gente não quer mexer nele em hora nenhuma, tá certo? Legal, vamos lá. Vamos tentar listar aqui. Trouxe nada de produtos, perfeito. Vamos tentar criar o primeiro produto. Deu um problema, eu devo ter feito alguma bobagem. Deixa eu ver aqui, pessoal. Me dá um segundo. Caramba, pessoal. Essa aqui eu demorei um pouquinho, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu demorei. Eu demorei porque o erro não estava na API. O erro tá aqui, pessoal. Esse application JSON aqui é sem aspas, tá? Então, o meu problema aqui foi no meu arquivo de teste aqui, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos ver se as coisas vão funcionar. Vamos lá. Primeiro vamos listar. Opa, vamos rodar primeiro. Run dev. Perfeito. Vamos listar. Não tem nada, ok? Vamos criar o primeiro produto. Pum! Agora está criado, pessoal. Agora está criado. Deixa eu copiar esse ID aqui que nós vamos precisar, né? Vamos criar o segundo produto. Pronto. Então agora, se eu mandar listar, os produtos estão vindo aqui, né? Produto 1, produto 2. Produtos, primeiro produto, tá aqui e tal, com balanço zero e tudo mais, né? Vamos começar a adicionar agora coisas no primeiro produto. Se eu conseguir copiar. Perfeito. Quero adicionar aqui itens no primeiro produto. Pum, tá lá adicionado. Vamos adicionar mais. Adicionou 200, beleza. Então agora eu quero vender também um pouco desse primeiro produto. Vamos vender aqui 25 desse produto. Pum. Vamos vender mais um pouco. Ok. Então se eu mandar listar agora, vamos ver se está rolando. Olha só. Nosso balanço está lá bonitão e o balanço desse aqui também está lá bonitão, né? Nós temos um erro que se nós tentarmos vender um produto que não tem saldo, tá? Por exemplo, esse cara aqui. Aliás, vamos tentar vender desse mesmo, mas vamos vender aqui 225, tá? Que a gente não tem saldo. Pum, deu erro, a gente não está lidando com esse erro, a aplicação crashou e tudo mais, mas o erro está aqui, ó. O saldo do produto não é o suficiente para venda. Nós não estamos lidando com os erros aqui, mas nós não também vendemos o produto quando não tem saldo, né? E aqui, como está rodando em banco de dados no SQLite, se eu der um npm run dev aqui novamente e mandar listar todos os produtos ainda estarão lá, tá certo, pessoal? Legal demais, né? Tá aí toda a nossa aplicação. E é sempre importante mostrar para vocês que aqui no nosso projeto nós implementamos todo aquele conceito de Solid, implementamos o conceito de MVC. Temos o nosso projeto dividido em camadas, entidades, repositórios, serviços aqui, controladores, que é a parte de API, tá aqui, né? Os controladores, justamente seguindo aquela regrinha que eu mostrei aqui para vocês. E estamos seguindo também os conceitos de Solid, separando as responsabilidades, princípio de aberto e fechado, Liskov, segregação de interface e inversão de dependência. Pessoal, o projeto ficou bem completo. Foi bem mais do que eu esperava aqui, mas eu acho que deu para trazer vários conceitos para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Não esquece de compartilhar aí com seu amigo que também está entrando no mundo da programação. Mais do que um prazer e até a próxima. Tchau, tchau.